Nós estamos chegando no final do nosso seminário, né? Do mandamento, o seminário da família, aonde nós estamos tratando de 10 mandamentos da família. Quando eu peguei o estudo de hoje e fui meditar, algo lindo aconteceu. Deus falou ao meu coração, porque assim, se você pegar o livro de João, nós teremos ali o milagre da bodas de Caná da Galileia, que foi o momento que Deus transformou a água em quê? Em vinho. Quando Deus fez isso, a Bíblia fala que quando foi apresentada ao mestre-sala a água feita vinho, a Bíblia diz que o mestre-sala virou e disse assim: como vocês podem ter feito uma coisa dessa? Geralmente, quando se faz algo desse tipo, primeiro você coloca o vinho bom, porque as pessoas vão se embebedar, e depois que elas estiverem sem sentido, coloca-se o vinho de menos preciosidade, porque eles não vão nem sentir a diferença. E aí quando o milagre aconteceu, a água feito vinho, ele disse assim: vocês guardaram o melhor até agora, né? E eu digo o seguinte, que quando nós estamos chegando ao fim do estudo, fim do seminário, parece que o vinho melhor está sendo colocado diante de nós, que é exatamente esse de hoje. Vamos ver o título dele? Diz assim, ó: 9º mandamento: ensinem com, e também com o quê? Com o exemplo. Irmão, antes de você ler, vai abrir na tela Atos capítulo 1, versículo 8, e vamos ler de pausadamente. Diz assim, ó, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Meu irmão, essa virtude, olha para o pastor, esse poder, essa unção, é a mesma forma que os dons ministeriais. Às vezes tem pessoas que acham que ela possui todos os dons que o Espírito Santo nos fornece. Não, a Bíblia fala que os dons do Espírito Santo, ele será dado a mim, ele será dado a você, no momento em que for útil na igreja. Não tem como você chegar e bater no peito e dizer: pastor, eu tenho os 9 dons que o Espírito Santo fornece. Não, porque a Bíblia fala que ele só se manifesta quando é útil para a edificação da igreja, com exceção do dom de línguas, porque é o momento que você é batizado com o Espírito Santo, você recebe o dom de línguas, é um canal direto entre você e Deus, e quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Algumas pessoas não gostam de permitir que os membros orem nas suas igrejas em línguas, porque eles acham que por não ter uma tradução, as pessoas não podem ser oradas. Não, o apóstolo Paulo nunca nos proibiu, ele aconselhou que não acontecesse dessa forma. Vamos supor que você veio agora no culto, e eu peguei o microfone na hora que eu entrei, só dei boa noite e comecei a falar em línguas. Aí eu falo em línguas, e vou até o final do culto. Amém, irmãos? Aí, amém. Aí você fala assim: olha, tudo bem, muita unção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mas eu não entendi nada. Porque a Bíblia fala que quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica sem entendimento. Então agora imagina uma pessoa que está vindo à igreja pela primeira vez. Ela vê um negócio desse, aí que ela vai falar que os crentes é o que mesmo? Doido. Porque já tem que entender o que é a língua dos anjos. Primeiro tem que entender o que é a língua, né, do Espírito Santo. Até a pessoa compreender, o diabo já colocou muita coisa na cabeça da pessoa. O que eu não posso é só orar em línguas. Isso Deus fala na igreja, lá na sua casa, no seu quarto, no seu aposento, na sua intimidade com Deus. Se o Espírito Santo vier sobre você do começo ao fim, meu irmão, faça. Porque o apóstolo Paulo recomendou que todos deveriam orar na língua dos anjos. E ainda ele disse assim: e eu dou graças a Deus, porque eu oro muito mais do que vocês. Porque quanto mais eu orar em línguas, mais eu serei edificado. Com exceção do dom de línguas, os outros dons do Espírito Santo vai ser nos dado naquele momento que for útil. Da mesma forma será a virtude do Espírito Santo, que é o poder. Eu costumo dizer que essa virtude é uma habilidade que o Senhor Deus nos dá. Às vezes chegamos a um ponto da nossa vida que a gente não sabe mais como lidar com determinada situação. Você fala assim: pastor, eu acredito que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Tudo que eu podia fazer, tudo que eu podia falar. Pastor, eu fiz até o que não devia fazer.
Eu cheguei a colocar a pessoa contra a parede, achando que é, primeiro, por muito falar, e não vai ser assim, e eu achei que era por força e por violência, mas também não é, porque a Bíblia fala que é pelo Espírito Santo de quem? De Deus. Então o Espírito Santo, ele te dá uma virtude para você lidar com o filho, para você lidar com a filha, para você lidar com o marido, e pasme, para você lidar com você mesmo. Porque às vezes tem hora que a gente não sabe o que acontece com a gente. Porque tem dia que você está aqui, olha, animado, feliz da vida, dizendo: Deus, eu posso todas as coisas naquele que me... Daqui a pouco, irmão, tem dia que esse mesmo que estava cheio de gás, firme, sabe, declarando coisas boas, daqui a pouco fala assim: qual é o sentido da vida? Para que eu nasci? Qual o motivo de eu ter vindo a esse mundo? Para sofrer? Para passar decepção do jeito que eu tenho sido decepcionado? Meu irmão, o Espírito Santo, ele vai te dar essa habilidade, porém, não é só para isso. Se a gente terminar o versículo, vamos ler do início novamente, diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Participa aí, irmão, vamos de novo, vamos lá. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E a Bíblia fala que quando essa virtude vier, além dele me dar a habilidade para lidar com as coisas, a Bíblia fala que ele vai me transformar em uma, olha lá, e ser-me-eis o quê? Então ele vai me transformar em uma, então ser-me-eis testemunhas, e olha só, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, quando Deus mostrou o estudo de hoje, Ele trouxe exatamente aquilo que Deus já vem me usando para falar. Irmão, demônio não pode impedir a sua família de se converter. Demônio não pode impedir de você se fortalecer. Demônio não pode impedir a sua família permanecer presa na cegueira, aonde eles são levados por todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Mas o meu mau testemunho dentro de casa impede a grande salvação de Deus. O maior problema da salvação das famílias não é a adversidade do maligno, não é a investida de Satanás, não são as setas do maligno, não, mas é o mau procedimento daqueles que geralmente estão lutando para que eles se salvem. Às vezes, irmão, a pessoa que está orando pela família, a mulher que está orando pelo marido, o marido que está lutando pela esposa, ou ambos que estão lutando pelos filhos, geralmente não estão dando o exemplo que deveriam dar. Por causa desse mau testemunho, muitas casas permanecem desacreditadas. Aí entra aquela famosa frase, né? Quando a pessoa fala assim: poxa, se o meu pai, que é minha mãe, vai na igreja, serve a Deus, faz isso, então por que eu não posso fazer? Em outras palavras, se o pastor que é o pastor faz, por que eu também não posso fazer? Quando não, pega as palavras que saíram de dentro do coração do maligno. Como assim, pastor? Aquela frase que diz assim, ó: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Irmão, isso é o ápice da hipocrisia, falsidade e a principal arma que o diabo impede a família de ser salva. Muitas vezes nós falamos para as pessoas a maneira como elas devem servir a Deus, estando nós até mesmo fora do caminho. Nós ensinamos as pessoas até a maneira que você tem que orar, porque quando isso acontecer, minha amiga, ora assim. Quando isso acontecer, você fala com Deus dessa maneira. E quando acontece com você, a maioria das vezes você entra para o quarto para chorar, e muitas vezes pede até para que Deus te leve, pede até para que Deus tire a sua vida. Não faça isso. A Bíblia fala que no momento em que nós nos tornamos testemunhas, nós temos que começar dentro da nossa casa. Nós temos que começar pelos nossos, pelos que estão à nossa volta. A minha mulher, o meu marido, os meus filhos precisam ver Cristo estampado em mim, como disse Paulo, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais, sabe aquele eu estressadinho?
Sabe aquele eu revoltadinho? Sabe aquele eu sem paciência? Sabe aquele eu que diz que não sabe conversar, que não tolera isso, que não tolera aquilo, que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, que não aceita isso, que não aceita aquilo? Esse eu já deveria ter desaparecido há muito tempo. Se eu já estou crucificado, crucificar é você matar com propósito. É você eliminar com um propósito. Para quê? Qual função de nós virmos para Cristo, virmos para a presença de Deus e continuarmos no hábito, nas ações, nas atitudes e às vezes até no mesmo comportamento de antes? Muitas vezes o que se diz falar que de um Deus verdadeiro usa de mentira. Quantos cristãos, irmão, ainda usa da mentira? E às vezes fala para o filho: não fala nada não. Mas mãe, fica quieto. Se você falar alguma coisa, eu quebro os seus dentes para você aprender. Não fala nada não. Mas espera aí, Jesus amado. E aí, mentiu. Aí o dia que ele vai falar com o filho, ele fala assim: ó, o dia que você mentir para mim, você não sabe o que vai acontecer contigo. Mas você não minta para mim nunca na sua vida. Mas é o que a senhora acabou de fazer. É o que você acabou de fazer. O filho está comentando de alguém, fala: ó, por favor, nessa casa não se fala mal de ninguém. Só faltou o filho gravar e falar assim: eu não falei de ninguém, agora a senhora falou de todo mundo. Irmão, ser-me-eis o quê? Pode falar mais alto. Ser-me-eis o quê? Testemunha. Primeiro em Jerusalém. Se eu não sou capaz de dar um exemplo de como servir a Deus dentro da minha casa, então pode ter certeza, qualquer pessoa vai estar fadada ao fracasso lá fora. Vai se tornar motivo de chacota, vai ser motivo de zombaria, vai ser motivo até de piada. Fulano fala que vai na igreja, mas ele não percebe que eu vejo que ele dá uma escapadinha do meio de todo mundo e vai lá e ó, acende um cigarrinho, ó. Depois ele vem e volta achando que ninguém sente nada. Parece que ele veio com o perfume do Angel, né? Um perfume importado, né? De longe sente o cheiro. O outro sai de fininho para... Irmão, ser-me-eis testemunhas primeiro dentro de casa. Se eu não for uma testemunha dentro do meu lar, se eu não representar a Cristo, se eu não representar o reino dos céus dentro da minha casa, meu irmão, eu estou fracassando em qualquer outra área. Eu estou fracassando em qualquer outra área. Olha o que diz aí o estudo. Sede meus o quê, pessoal? Pode falar mais alto? Sede meus o quê? Imitadores, como também eu sou de quem? Esse cara chamado apóstolo Paulo, ele tinha muita convicção de como ele servia a Deus, não é? Porque ele chegou para todo mundo e disse assim: pessoal, se vocês me imitar, já é o suficiente. Porque tudo o que eu faço é imitar exatamente a quem? A Cristo. Será que dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, nós temos essa capacidade de falar a mesma coisa? Olha, meu filho, olha para o seu pai, olha para a sua mãe. Tudo que nós fizermos você pode fazer, porque tudo que nós fazemos, a nossa vida é pautada na vida de Jesus. Pode ficar tranquilo. O apóstolo Paulo teve essa ousadia. Ô pessoal, vocês querem ter paz com Deus? Vocês querem viver com Deus? Vocês querem desfrutar do melhor de Deus? Então sede os meus imitadores, porque se vocês me imitar, vocês estão imitando o próprio Cristo, porque é exatamente o que eu estou fazendo. Meu irmão, não fracassa com isso. Esse negócio de que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, é a pior hipocrisia que o diabo criou. E o pior, a coisa mais triste, é que nós achamos que os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família, vai nos atender nessa questão. Nós achamos que nós achamos que os nossos filhos vão atender aquilo que nós falamos. Meu irmão, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido vai replicar aquilo que você tem mostrado como testemunha. Sede meus imitadores, sede minhas imitadoras, assim como eu tenho sido de quem? De Cristo. E ele continua dizendo: ensinar vai muito além das
palavras. Não significa apenas dar instruções verbais, mas é estar comprometido com o aprendizado do outro. Essa palavra para mim, irmão, é extraordinária. Comprometer-se. Deixa eu olhar para você e te fazer uma pergunta. Dona Benedita, até que ponto a senhora está comprometida com Jesus, hein? Jeremias, até que ponto vai o seu compromisso com Deus? Irmão Luiz, até que ponto o seu compromisso é firme com Jesus, hein? Deixa eu pegar outros nomes aqui. Dona Eliane, até que ponto a senhora está comprometida com Deus? Agora, eu gosto de usar esse assim, só para poder despertar. Agora, igreja, até que ponto você está comprometida com Deus dentro de sua casa? Eu me lembro de uma pregação que o Espírito Santo me deu, e eu amo. Se eu tiver uma chance de pregar, se Deus mandar eu pregar de novo, ou se eu sentir vontade de pregar, eu vou pregar. Não, pastor, tem que ser quando Deus mandar. Nem sempre. A Bíblia fala que Deus confirma a palavra do teu servo. Então, se eu sentir vontade, é uma palavra que edificou em outros dias, vai edificar de novo, porque ela não perde a sua essência, ela não perde a sua virtude, ela não perde o seu poder. E essa mensagem dizia o seguinte: até que ponto vai o seu compromisso com Deus? Até que ponto você tem compromisso com Deus? Se nós pegarmos o exemplo de um homem chamado Sansão, o compromisso dele foi até encontrar quem? Dalila. A Bíblia fala que ele era nazireu de Deus, ele foi gerado com um propósito, ele era fruto de um milagre, e ele tinha algo a se cumprir aqui na terra. A Bíblia fala que ele só veio à existência para libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele não tinha outra missão. A missão dele, o propósito de vida dele, era libertar Israel das mãos dos filisteus. E a Bíblia fala que ele começou esse propósito, ele deu início a esse chamado, mas o dia que ele se afeiçoou por uma mulher chamada Dalila, ele mudou todos os seus planos. Quantas pessoas mudam os seus planos com Deus depois que encontra alguém? Enquanto o cara não casa, ele vem à igreja, ele busca Deus, ele ora, ele participa das atividades da igreja. Depois que ele casa, aí acho que é por isso que nessa hora começa a fama das mulheres, né? Que a mulher manda nos maridos. Porque pastor, só foi ele casar, pastor, sumiu da igreja. Mas por quê? O que aconteceu? Não estou dizendo que as mulheres fazem isso não, por favor, só fiz uma brincadeirinha. Mas às vezes a mulher está lá desanimada, ou às vezes ela está com as suas limitações de natureza. Porque às vezes tem mulher que quando chega o período dela, é devastador para ela, é ou não é? Tem dia que ela fala assim: pastor, eu não consigo. Eu me lembro de uma irmã que eu fazendo culto lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Hoje essa mulher não está nem mais com a gente, já foi para a glória. Eu estava fazendo um culto, era domingo, e eu pregando, de repente eu vi aquela mulher se contorcer na cadeira, a ponto do obreiro ir lá começar a orar. Daqui a pouco a mulher desmaiou, e todos nós achando que era demônio, era espírito maligno. Eu não podia fazer nada, eu estava pregando, então eu deixei que os obreiros tomassem providência, até que eles oraram e não conseguiu trazer a mulher de volta. Chamaram alguém, pegaram ela e levaram para o hospital. Sabe o que era? Ela tinha cólicas, crise de cólicas terríveis, a ponto dela desmaiar. Então as mulheres, em alguns casos, elas têm as suas limitações. E aí se ela fala assim: não, hoje não dá para eu ir, hoje eu não vou, não tenho condições de eu estar lá. Aí ele fala: então também não vou não. E esse também não vou não, vai se esfriando de tal maneira, que daqui a pouco, o que a Bíblia fala, que é melhor serem dois do que o quê? Que é melhor serem dois do que o quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro, e daqui a pouco os dois estão caídos e nenhum se levanta. Ninguém se levanta. Meu irmão, o compromisso de muita gente, muitas vezes, é até encontrar alguém, até iniciar um relacionamento, e aquele compromisso com Deus desaparece, aquele compromisso com Deus não existe mais. Às vezes é até conseguir um trabalho, um emprego. Pastor, eu orei tanto, pedi para Deus abrir tanta porta do emprego para mim, eu estava à beira de passar fome, e o Senhor Deus me honrou, abriu a porta. Hoje é só vitória, hoje é só bênção, e agora vive mais para o trabalho, nem para Deus e nem para a família. Que às vezes até o telefone vive desligado, que se a mulher tem que falar com o marido, ela tem que ligar na empresa, para a empresa localizar o marido, para poder dar um recado. Que ponto chega?
Até onde vai o meu compromisso com Deus? A sua família, a minha família, os meus, precisam ver que eu tenho um compromisso. Não, vamos dar um jeito. Não, não tem jeitinho não. Sabe, eu vivenciei uma situação um tempo atrás, quando eu tinha um auxiliar, não sei onde era, que eu vi eu tinha um auxiliar, e esse auxiliar estava maltratando os membros e principalmente os obreiros. Quando eu vi aquilo, eu chamei ele e falei assim: amigo, preste atenção. Olha o que eu disse para ele. Você está falando assim com as pessoas, você está falando assim com os obreiros. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que como pastor da igreja você me viu fazer isso? Quando é que em algum momento você me viu tratar um membro da igreja ou até mesmo um obreiro dessa forma? Meu irmão, se eu que sou o pastor da igreja nunca te dei esse exemplo, então eu não quero que você seja o primeiro a fazer isso. Nunca mais trate um membro da igreja e nunca mais trate o obreiro dessa maneira. Se eu que sou o pastor da igreja, você nunca me viu fazer isso, então no meu ministério eu não admito que você faça também. A mesma coisa é dentro da sua casa. Seu filho vai fazer algo, você chama ele: pera, vem cá, senta aqui. Quando é que você viu seu pai fazer isso? Quando é que você viu a sua mãe fazer isso? Não, eu quero que você me responda. Quando? Ah, mãe, nunca. Então por que você está fazendo? Me responda, por que você está agindo assim? Quando é que você me viu fazer algo desse tipo? Meu irmão, é mais do que palavras. Se nós queremos salvar a nossa casa, primeiro você e eu temos que estar realmente e de fato comprometidos com Deus e com a sua palavra. Com Deus e com a sua palavra. Se nós não tivermos comprometido, aí é triste. Eu vi um pastor falar algo esses dias, o pastor Oswaldo, e talvez um dia eu vou até trazer essa mensagem, aonde ele disse assim o seguinte: não basta amar a Deus. Repita comigo: não basta amar a Deus. Diga: eu preciso amar o que Deus também ama. Não basta você e eu só amarmos a Deus, nós temos que também amar o que Deus ama. Se você e eu não estivermos dispostos a amar o que Deus também ama, nós estamos fracassando na nossa vida como cristão. Nós estamos fracassando na nossa vida como pessoas de Deus. Até que ponto vai o nosso compromisso com Deus? Ah, pastor, meu compromisso vai até quando me tiram do sério. Quando eu fico nervoso, pastor, ou nervosa, eu fico cega. Então procura um oculista. Procura um que mexe com o olho. Procura um oftal. Vai lá atrás dele e fala: minha amiga, eu estou cega, eu estou cego. E olha, irmão, que muitos estão mesmo, mas espiritualmente. A casa está caindo, o mundo está desabando, e a pessoa, ao invés de plantar o joelho no chão, em fazer um propósito com Deus, buscar a Deus de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes for necessário, muitas vezes prefere ficar contando as suas lamúrias. Lembra do salmista Davi? Se você pegar o Salmo 40, versículo 5, salvo engano, ele diz assim, muitas são, Senhor, as maravilhas. Davi gastava tempo contando as bênçãos de Deus. Davi não perdia tempo olhando para as aflições, para as lutas e para as dificuldades. Quantas vezes você perde tempo lá? Não, porque quando ele chegar, quando ela chegar, não, porque desse jeito não, eu já decidi, não vai ser mais dessa forma, eu cansei, eu não vou ser mais feito de boba, não, a coisa agora vai mudar. Não, meu irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra, a nossa luta é com Deus, não é contra Deus, é com Deus e contra principados e potestades. E olha o que ele diz mais: ensinar vai muito mais além de palavras, não significa apenas dar instruções verbais, mas é estar comprometido com o aprendizado do outro, mais do que dizer o quê? A verdade a alguém. Precisamos saber se esse alguém realmente aprendeu ou apenas está nos escutando falar. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas cartas, mas procura diverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos,
pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei, portanto, suplico-lhes que sejam meus, o que, pessoal? No texto acima, o apóstolo Paulo destaca a figura do tutor e também de quem? Duas coisas, preste atenção. Ou seu filho, ou a sua filha, aprende com você que é pai, de maneira que é certo, ou eles vão aprender com o que os outros lá fora dizem ser o certo. Ou você vive, ou você tem procedimento, ou você realmente seja uma testemunha, e como pai, os seus filhos aprendam com você, ou eles vão ter tutores lá fora que vão lhe ensinar conforme eles acham que deve ser. E essa guerra já começou. Porque nós estamos naquela batalha. Você ensina dentro de casa o seu filho uma coisa, mas quando ele chegar lá fora, fala que está tudo errado que você ensinou e que o que é certo é o que eles estão dizendo. Aí o seu filho vem de lá para cá e você fala, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque fulano ou beltrano ou pessoas de porte, de autoridade, falaram que são dessa maneira. Pois não é. Escuta o teu pai, escuta a tua mãe. É assim, assim, assim. Aí ele sai daqui e vai para lá. Daqui a pouco vem de lá para cá. A guerra começou. A batalha começou. A guerra simplesmente já deu seu início, irmão. Já deu. Ele quer que os pais sejam esses testemunhos. Os tutores irão ensinar o que lhes convém. Olha o que ele diz mais aí, preste atenção. O tutor é aquele que sabe dar bons e sempre tem uma palavra a dizer aos outros. Já o pai é o que tem o amor e o exemplo para oferecer o tutor, por vezes, contenta-se apenas em... O pai não desiste enquanto o outro não... Qual dos dois temos sido? Será que não estamos nos contentando apenas em repetir versículos bíblicos às pessoas? Uma coisa que me chamou a atenção é que o tutor é aquele que geralmente dá bons conselhos. No livro de Isaías capítulo 9, versículo 6, ali a Bíblia fala que existe algumas características do nosso Jesus. Vamos ver qual é? Isaías 9, versículo 6. Porque um menino, o que, pessoal? Um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o poder, está sobre os seus ombros. E o seu nome será, primeiro o quê? Então olha para o pastor, qual é o primeiro nome dele? Segundo nome? Conselheiro. Meu irmão, não adianta você tentar buscar conselho em quem não tem experiência para isso. Não adianta você querer buscar nas pessoas, nos outros, em alguém que aparenta ter uma vida espiritual muito mais alicerçada do que a sua. Não estou dizendo que essas pessoas não têm algo a nos ensinar, não é isso. É que nós também, ou toda pessoa, é suscetível à falha, é suscetível ao erro. No início do meu ministério, uma irmã me procurou, contou horrores do marido dela, começando a ser pastor. E ela veio e falou o seguinte: pastor, porque o meu marido faz isso, porque o meu marido faz aquilo, porque o meu marido faz isso, porque o meu faz aquilo, e criou aquela raiva no coração, mesmo sem conhecer o abençoado. Eu falei assim, irmã, eu falando com Deus no meu coração, como é que um cara faz 3 experiências, vou tentar contar para você. Eu falei, meu Deus, como é que um homem tira a mulher de dentro de casa para fazer com ela isso que ele está fazendo? Olha, irmã, se não tem jeito, a senhora toma as providências. No início do meu ministério, aí uma senhora sentada do lado, vendo eu aconselhar, falou, pastor, desculpa, não teve como não ouvir. O que essa mulher falou, não é bem assim que acontece não. Na verdade, pastor, é ao contrário. Falei, como é que é? Como é que a senhora tem certeza? Porque eu sou vizinha dela, parede com parede. Falei, irmã, volta aqui. Essa irmã aqui falou assim, 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 assim. Ela baixou a cabeça e falou, é verdade, pastor. Na verdade, o problema lá não é ele não, sou eu. Falei, irmã, a senhora estava querendo me induzir a errar? Te dar uma autorização para a senhora lá fora depois falar assim, eu só fiz porque o pastor mandou? A senhora estava me induzindo ao erro? E naquele dia eu falei para Deus que era a primeira e única vez que eu falharia daquela forma. E de lá para cá nunca mais. Outra vez uma senhora chegou para mim, lembro como se fosse hoje, Residencial Cochipó.
E ela falou horrores do marido, pastor, porque não sei o quê, que ele não quer vir na igreja, que nunca vem, porque não gosta, porque odeia, porque detesta. E um dia eu vi ele na porta da igreja. Aí aquela irmã tinha terminado de atender, ela foi embora. E aí ele veio e falou: ô pastor, tudo bom? Sou o esposo de fulana. Falei: ah, você é esposo dela? Poxa, irmão, por que o senhor não vem na igreja? Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: porque minha mulher nunca me convida. Porque minha esposa nunca me convida. Vontade até tenho, pastor, mas você sabe como que é o orgulho, né? Ela nunca chama, parece que ela não quer que eu venha na mesma igreja que ela. Chamei a irmã mais do que depressa: irmã, a senhora veio aqui, falou horror. Não, pastor, eu não chamei, cada um, todo mundo tem perna, cada um sabe ir para onde ir. Eu falei: não, irmã, aí a senhora não está ajudando para Deus fazer a obra, você não está contribuindo para Deus fazer o milagre. Desperta, acorda, abre os olhos. Ô irmão, cadê o nosso testemunho? Conselhos Deus tem para dar de sobra. Se você dobrar os seus joelhos e falar menos e ouvir mais, pode ter certeza que você sempre vai fazer as escolhas certas da sua vida. Ainda que todos julguem, ainda que todos condenem, ainda que muitos digam que você errou, mas lá na frente eles verão o resultado, porque a sua vida vai se resumir em uma coisa: bênção para a sua casa, salvação para a sua família. Conselheiro é um dos seus nomes. Por que que você muitas vezes busca conselho com gente que não tem nem o Espírito Santo, pessoas que não têm um mínimo de temor a Deus, que não têm um relacionamento com Jesus, quando você poderia falar com o próprio Deus? Quando poderia falar com o próprio Deus? Conselheiro. Continuemos. A Bíblia nos mostra que que palavras nem sempre são a melhor alternativa. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, olha na tela, somente a parte B do versículo, olha o que está escrito. 1 Pedro 3, 1. Se algum não obedece o quê? Se algum não obedece o quê? Que então pelo procedimento, no caso ele usa a mulher, mas também cabe ao homem, seja ganho sem. Você já falou? Então para de falar, porque quando fala demais, enjoa, enfastia, sabe? A gente pega birra, seja homem, seja mulher. Se tem alguém que não obedece à palavra, então que ele seja apenas ganho de uma forma: pelo procedimento, pelo testemunho, pela postura, pelo comportamento, pela atitude. É isso que o Senhor Deus está nos ensinando. Nem sempre as palavras te levarão a algum lugar, mas o seu testemunho, a sua postura, o seu comportamento, a princípio pode parecer que não está valendo nada, mas você está criando alicerce no coração e na alma da sua família. É só uma questão de tempo. Você não precisa bater de frente com seu marido, você não precisa bater de frente com a sua esposa. Tenha procedimento, tenha postura. Ah, você está arrumando para vir para a igreja, o marido fala: onde você vai? Ah, vou para a casa de Deus, né? Não, mas hoje você não vai não, não quero ser na igreja não. Mas é o cão mesmo que já está atrapalhando. Ó Satanás, eu te amarro em nome de Jesus. Demônio, você sai desse homem. Capeta, larga dele agora. Aí que o capeta entra. Caiu o homem e vira um bicho. Não, fala: ó, meu bem, eu entendo você. A Bíblia fala que a mulher, ela tem que ser sábia, edificar a sua casa. A Bíblia fala que a mulher, ela é sujeita ao marido, ou seja, ela respeita o marido. Só que esse respeito não pode ultrapassar do meu Senhor. Não pode. Eu te amo muito, mas agora é o meu momento com Deus. Então, eu vou para a casa de Deus. Você não precisa perder tempo para discutir, para brigar, para xingar, para falar horrores. Aí é a hora que muitas pessoas até desistem. Como que vai para a casa de Deus se tem um demônio dentro de casa? Como que eu vou? Na hora que eu estou preparando, o capeta já se levanta. Não, se levantou porque você deixou. Entrou porque você permitiu. Procedimento: seja ganho sem. Seja ganho sem. Somente pelo procedimento. Somente pelo procedimento. Tenha testemunha, seja testemunha, e você vai ver que a sua casa vai mudar em nome de Jesus. O exemplo, os frutos que damos quando o Senhor Jesus falará o coração das pessoas que convivem conosco. Quem nunca ouviu: filho de peixe
Peixinho é. A palavra diz: eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua. Você nem sabia que era bíblico isso, né? Você nem sabia que era bíblico isso, né? Pastor, achei que era provérbios de... Sabe, eu pensei que era bordão aí fora. Pois é. Qual é a mãe, também será a sua filha. O bom exemplo fica trazendo à memória a fé, não o quê? Que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe o quê? E estou certo de que também habita em ti. Se não há amor e também o quê? Se não há amor e também o quê? Nossas palavras elas perdem. Timóteo era um jovem servo de Deus que teve bons exemplos dentro. A fé genuína de sua avó Lóide e da sua mãe Eunice foram determinantes na formação do caráter cristão. Creio que Timóteo as presenciou praticando a fé e sendo honradas por Deus, o que os ajudou a reproduzir nesse jovem a mesma fé que tinha e a fazer dele Quais são os seus discípulos? Quais são os seus discípulos? Ide, portanto, e fazei o quê? De todas as nações. Um homem de Deus não se constrói apenas na igreja, mas principalmente dentro de... Isso aqui é muito forte, né? Um homem de Deus não é forjado aqui não. Começa dentro de casa. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava numa reunião de obreiros, e aí o pastor, nós estávamos orando, buscando virtude de Deus, e naquela época o trabalho de libertação era muito mais intenso. Não que diminuiu, mas os métodos hoje é diferente. Nós agora ficamos com a palavra. Porque se a gente vai lá, ora, a pessoa manifesta com o demônio, a gente manda embora. Mas se a pessoa não se firma na palavra, o demônio volta de novo. Então a gente trata a pessoa com a palavra, a gente trata a pessoa com o evangelho. Aí eu me lembro que nós estávamos na reunião de obreiros, e a gente orava, e buscava, e clamava, sabe, aquela coisa bonita. Aí teve uma hora que o pastor sentiu no coração e parou tudo. Falou, para. Falou bem assim, para. Aí olhou para os obreiros e falou assim: vocês estão achando que a presença de Deus vai se manifestar na vida de vocês a partir do momento aqui na igreja? Não. É a sua intimidade com Deus lá na sua casa que vai determinar os sinais aqui dentro. Às vezes é o nosso erro, irmão. Você sai lá da sua casa e vem naquela expectativa e coloca todo o peso, todo o fardo sobre nós que estamos aqui em cima. Não, porque eu tenho que sentir a presença de Deus, porque eu tenho que ser curado, porque eu tenho que ser abençoado, porque o pastor quando falar eu tenho que sentir que é Deus falando. Tá, mas às vezes lá na sua casa você andou o dia inteiro disperso, distante de Deus, não teve a capacidade de levantar cedo, dobrar os seus joelhos, fazer uma oração, pedir uma palavra e fazer o que diz o Salmo 1, versículo 2, medita nela de dia e de passar o dia com aquela palavra no coração. Para ser sincero, às vezes você nem se preparou para vir buscar a Deus pela sua casa. Brigou com tudo e com todos. Aí falou, não, lá na igreja eu vou resolver essa parada. Não vai resolver nada. Antes de você tentar resolver, você já estragou. Por isso que às vezes algumas orações não tem que ser por eles, mas tem que ser por nós. Muita oração para Deus chegar a eles, primeiro Deus tem que chegar até o nosso coração, porque às vezes a palavra não chega no nosso coração, mas queremos que chegue no coração da nossa família, queremos que chegue no coração da nossa casa. Olha o que diz essa frase, eu vou levá-la para a vida toda. Um homem de Deus não se constrói, não se forma apenas na onde? Mas principalmente dentro. Conservemos os nossos olhos fixos em quem? Em quem? Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele o quê? Isso aqui é forte demais, irmão. Ele não deixou que a cruz o fizesse o quê? Qual é a cruz que está lá?
Porque às vezes a cruz não é o marido, mas é o que o marido faz. Às vezes a cruz não é a mulher, mas é o que a mulher faz. A cruz não são os filhos, mas às vezes o que os filhos fazem. A cruz não fez com que o Senhor Jesus desistisse. Por que que você está querendo desistir daquilo que Deus te deu? Daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ah, pastor, é porque o senhor não está entendendo, o senhor não está compreendendo, pastor. É que o senhor é pastor, então o senhor sempre vai falar para a gente assim, mas o senhor não está entendendo, o senhor não está na mesma pele que eu. Beleza. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O dia que você pensar para desistir, porque a cruz está sendo pesada, o dia que você pensar em desistir, porque a luta está sendo intensa, o dia que você pensar em abrir mão, porque as coisas estão muito complicadas, aí você vai olhar para os céus e vai perguntar para Jesus: Senhor, foi fácil morrer na cruz? E eu te faço uma pergunta, quero que você me responda: será que foi fácil morrer na cruz, irmão? Mas nem isso fez ele voltar atrás. A Bíblia fala que ele, tendo uma sentença de morte, ele sabendo que ia morrer, a Bíblia fala que ele não voltou atrás. Você não pode desistir. Você não pode voltar atrás. O máximo que você pode fazer é pedir forças e ajuda, porque foi o que ele falou. Senhor, se for possível, passa de mim esse, mas se não, cumpra a tua palavra, me fortalece, porque eu vou levar essa situação até o fim. Decida no seu coração salvar a sua casa, irmão, e Deus vai entrar com providência na sua família. Decida no seu coração que nem o tempo, nem a cruz, nem as dificuldades, nem as provações, nem o próprio mal, nem o próprio diabo e nem próprio você. Decida salvar sua casa, porque o dia que você fizer isso, a cruz que parece tão pesada vai ser símbolo de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto: conservemos os nossos olhos fixos em quem? Pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com o que, gente? Com a humilhação de morrer na cruz. Ele não se preocupou com a humilhação de morrer na cruz. Ah, pastor, porque ela falou comigo estúpida. Ah, pastor, porque ele é grosso. Ah, pastor, porque meus filhos, eu não sei o que está acontecendo, eu ensinei eles, mas estão agindo com má educação. Ele não se importou, irmão, com a humilhação de morrer na cruz. Não sei que dia Deus nos deu uma palavra aqui, aonde nós falamos sobre prioridades. Acho que é prioridades. Que é você... qual é a palavra? Não é prioridade. Que é você selecionar o que é mais importante. Desvio de valores. Se prenda naquilo que é mais construtivo. Se prenda naquilo que mais aperfeiçoa. Se prenda naquilo que lhe te traz mais valores. Lembra do pregador, na palavra de Deus: quero trazer à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que texto lindo esse de Hebreus, irmão. Não se importou da humilhação de morrer na cruz, e agora está sentada ao lado direito do trono de... Pensem no sofrimento dele, e como suportou com... o quê? O ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Ensinar com amor significa buscar o interesse do outro em primeiro, entregando-se a uma missão de ensinar crendo que o seu ensino é exemplo de vida, crendo que o seu ensino e o seu exemplo de vida frutificarão. O texto acima nos mostra que Jesus se apegou à alegria que lhe foi o quê? Que foi o quê?
Olha na tela, João 16, 31. João não, Atos 16, 31. Olha o que está escrito ali, por favor, vamos lá? Atos 16, 31. E eles disseram, no 3 vamos ler todo mundo junto. E eles disseram, 1, 2, 3. Não, vamos melhorar essa leitura em conjunto. Ó, você vai falar assim, ó, até Cristo, respira e aí termina. Vamos lá? 1, 2, 3. Bota mais ânimo nisso aí. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Agora você vai falar com mais ânimo. Vamos lá. 1, 2, 3. Receba isso com alegria. Receba isso com alegria. É a promessa que Ele nos fez. Crê no Senhor Jesus. Meu Deus, irmão. Mas por que você continua? Porque eu creio. Porque eu creio. E primeiro, quem crê não se apressa. Que Deus leve o tempo que for preciso para tratar, malhar, curar, fazer ferida se for preciso para depois curar. Porque quem crê não se apressa, diz o livro de Isaías. Eu não estou com pressa não, Pai. Eu não estou com pressa não, Jesus. Eu tenho a sua palavra e ela me dá alegria. Porque eu estou crendo. E se eu estou crendo, a minha casa vai vir junto comigo em nome de Jesus. A minha casa virá junto comigo em nome de Jesus. É essa promessa, é essa alegria. Assim deve ser conosco. Temos de enfrentar a afronta e crer que no final seremos recompensados. Mas pelo quê? Por não. Então fala para o seu irmão, talvez não era essa palavra que você esperava. Talvez a outra palavra seria o seguinte: fica tranquilo, eu vou arrancar ele da sua vida. Fica tranquilo, eu vou dar um jeito nessa situação. E não percebeu que Deus começou dando um jeito em nós. Esse Deus é bom, né, pessoal? Vamos aplaudir o Senhor Jesus porque Ele merece. Em nome de Jesus.